Pronto, Alan, eu já finalizei aí, já dá pra gente começar de fato. É isso, meu amigo. Podemos sim. Então a gente vai falar sobre um assunto bem legal hoje. É um assunto, na realidade, cara, que deixa dúvida em muita gente, né? E quando a gente fala sobre a morte, né? Tudo que a gente escuta por aí, o pessoal tentando explicar sobre a morte, na verdade, o que acontece é que mais gera frustração do que resolução, né? Em quem ouve as tais explicações, né, cara? Porque tem muita dúvida, né? Tem muita dúvida, tem pessoas que perdem entes queridos e acabam procurando aquelas pessoas que dizem que fazem consulta com os mortos, né? Dizem que conseguem falar com a pessoa. E será que é verdade? Será que não é verdade, né? À luz da Bíblia hoje a gente vai entender. E você, mais do que ninguém, é muito, muito, muito conhecedor sobre esse assunto. É por isso que hoje é você quem vai responder as perguntas. Fica preparado aí, irmão. Conto com a tua ajuda, caso minha memória não ajudar. Mas estamos aí. É um prazer, né? A gente poder estar falando sobre esse um dos tantos assuntos, né, que a gente vai estar tratando aqui em público, né? E às vezes tem tantas pessoas que gostariam de conversar com a gente, ou por não estar por perto, ou às vezes não sabe como perguntar, não sabe como chegar, mas estamos aí abertos, né? Pode comentar, você pode participar junto. A gente vai fazer um esforço assim para acompanhar e poder interagir também, mas assim que essa abordagem que venha a primeiramente, né, assim como todo tema que a gente quer trazer aqui é para primeiramente trazer coisa boa para o nosso coração, trazer esperança, né? Trazer paz, né? A morte, se não é o que mais tira a paz de uma pessoa, mas é uma das coisas que mais tira a paz de alguém. Então, É verdade, é verdade. E é a triste realidade deste mundo, é uma coisa que a gente vai estar vendo aí, né? Interessante, né, Alan? Por que a morte existe, né? Para começar, né? Por quê, né? Exato, é isso mesmo que eu ia falar, porque na realidade a gente nunca vai se acostumar com a morte, né? O ser humano ele não foi criado para morrer. Por mais que você diga, mas é o caminho natural da vida, né? As pessoas pensam assim, as pessoas nascem, crescem e morrem, né? Essa é a linha natural da vida que a gente aprende na escola. Só que por que a gente nunca vai se acostumar com a morte? Porque o nosso DNA lá, quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para que o homem morresse. A morte veio como uma consequência que a gente vai estudar hoje, né? E a gente quer deixar muito claro para todos qual é o pensamento bíblico, né? Eu sei que eu posso dizer, afirmar que a minha fé, como eu sei que a do Alan, como a de muitos de vocês que estão nos assistindo, ela é fundamentada na Bíblia. Então, Sim. deixar bem claro, né, Alan, que tudo que nós formos falar aqui vai ser com base bíblica, não é o meu pensamento, nem o pensamento do Alan, nem quer que seja dos nossos convidados quando os tivermos, mas é o pensamento bíblico. Então pode ser que a gente não saiba tudo, mas se alguém fizer alguma pergunta que nós não soubermos responder, né, Alan? A gente tem certeza que a gente sabe encontrar a resposta, porque a Bíblia ela tem a resposta para todas as perguntas. Com certeza, com certeza. Primeiro, é sempre importante ficar claro, a gente não vem aqui trazendo uma placa de igreja, né? E eu tenho certeza que aqui dos nossos ouvintes, seja nosso conhecido ou pessoas que estão nos conhecendo agora, assistindo esse vídeo, pessoas que são de variadas denominações religiosas, seja cristãs ou não, né? Mas uma coisa que já fica aqui, um fato, é que nós dois somos cristãos e nós vamos ter a Bíblia, né, como um respaldo, né, para as nossas, que é a nossa base de fé e prática, né? Falando nisso, deixa eu pegar ela aqui. Exato. E
E nesse momento a gente também gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos os nossos irmãos, tanto os adventistas do sétimo dia, quanto os nossos irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, irmãos de diferentes, da Igreja Presbiteriana, os nossos irmãos Testemunhos de Jeová, todos os nossos irmãos aí, os nossos irmãos maçons, a gente quer que vocês sejam muito bem-vindos e que Deus toque o coração de vocês, assim como tem tocado o meu coração do Alan, e a gente está aberto aí para todas as perguntas, né, Alan? Exatamente. Nossos queridos, tenho tantos amigos aí católicos, pessoas muito sinceras. Nossos irmãos católicos. Queridos filhos de Deus aí que tenho amigos aí que fazem trabalhos incríveis, né? Serviço incrível, servem com excelência o nosso Deus, né? E inclusive tem um já comentando com a gente aqui, o Valcir e a Dorinha, né? Nossos queridos, eles falam aqui boa tarde, parabéns pelo programa, abraço meu querido, Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa para vocês também. E falando em Páscoa, né, Paulo, eu achei muito oportuno esse tema, pelos dias que nós estamos passando, né? Recém aí terminando a Semana Santa e estamos na véspera da Páscoa, né? Então, acredito que aí não tem como compreender melhor sobre a morte, senão através da morte do nosso Senhor, que nós temos como nosso Deus, né? Jesus Cristo. E não só a morte, né? Algo muito melhor que aconteceu após a morte. E aí? Eu que vou fazer a pergunta, né? Mas quem sabe eu tenho que responder depois. E aí? Existe algo que acontece depois da morte? Então, porque Jesus ressurgiu, né? Jesus ressurgiu dos mortos, né? E é por isso que nós estamos comemorando a Páscoa, né? A maior prova da ressurreição dele é exatamente essa, a maior prova da mão de Deus, de forma literal na vida do ser humano, é a ressurreição, né? Então, será que existe diferença entre a morte de Jesus e a morte de um outro ser humano? Será que existe diferença entre a morte de Jesus e a morte de Maria, né? Ou a morte de Pedro, a morte de algum outro apóstolo? Será que existe diferença? Será que todos estão no céu? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? O que os mortos podem fazer? Nós vamos estar respondendo todas essas perguntas aí. Alan, eu gostaria de pedir para você fazer uma base, assim, para a gente entender. A morte ela foi o resultado de uma escolha, né? A morte ela veio por conta da entrada do pecado no mundo. Como que foi essa entrada? O que aconteceu? A entrada do pecado, né? Bom, amigo, eu gostaria de pedir uma permissão tua antes de eu entrar com a resposta. E quem sabe até logo você refaça a pergunta novamente. Eu queria fazer uma oração, pode ser? Para a gente com certeza, abrir. Com certeza. Eu já convido aí os queridos que estão acompanhando a gente, venha nos acompanhar nessa oração. Pega a sua Bíblia, tá? Ó, acompanhe com a palavra de Deus e uma breve oração quero fazer aqui. Se você quiser fechar seus olhos, curvar sua fronte. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando aqui. Estou aqui com meu amigo Paulo e nós queremos, Senhor, acima de tudo, te glorificar em qualquer palavra que falaremos aqui e queremos clamar aqui, Senhor, para que o teu Santo Espírito, o Espírito Santo venha nos iluminar e também a cada um que estiver nos acompanhando, Senhor, nesta live. Nos ajude, Senhor, a compreender, a ter mais paz e esperança no nosso coração com cada versículo, com cada mensagem que estaremos abordando aqui. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua entrega por nós, é sobre isso que nós queremos falar aqui. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem lembrado, Alan. Muito obrigado aí por ter feito essa oração pra gente. Sem a direção de Deus, a gente não chega em lugar nenhum, né? Muito obrigado mesmo. Com certeza, né? Então eu vou refazer Por favor, faça. Vou refazer a pergunta.
como que foi que a morte sendo uma consequência do pecado, a gente gostaria de que você explicasse um pouquinho aí, né? O que aconteceu, como que... se o ser humano antes do pecado quer dizer que o ser humano era eterno? Ele viveria para sempre? Como que foi isso? Exatamente. Deus não criou ninguém para morrer, né? E se a gente, inclusive, já podemos pegar a Bíblia aqui, se formos lá no início da criação, lá em Gênesis, né? Por favor, fale o verso aí que a gente vai tá reiterando. É importante para o pessoal que está em casa acompanhar também. Isso aí. Gênesis. No capítulo 2. Isso mesmo. Vamos ler o capítulo 2, versículo 7. Ali na criação, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Para a gente poder falar sobre a morte, eu acho muito importante primeiro entender como que a vida passou a existir. Né? Mas antes de voltar aqui nesse versículo sobre a questão da vida, você perguntou você comentou, né, sobre a entrada do pecado. Antes mesmo de o Senhor criar os céus e a terra e o ser humano e tudo que a gente vê aqui descritos no Gênesis, o Senhor já tinha também as suas criaturas, que são os anjos, né? E acima de qualquer outro anjo estava Jesus Cristo, já desde o princípio, né? Inclusive sendo parte da criação, né? Então, sendo criador, né? Parte do momento da criação. Você quer dizer então que nós estamos falando de um outro período que não é aqui na Terra. Então, esse período seria no céu? Exatamente. O período seria no céu, e pelo que você deu a entender, existe uma hierarquia no céu. Existe. É isso? Entendi. E Jesus, ele era um dos... Ele era... O que Jesus era? O que Jesus era, você perguntou, né? Que deu uma falhada aqui. Desculpa, tá falhando um pouquinho o seu áudio. Deixa eu melhorar aqui. Melhorou agora? Isso, sim. Melhorou? Sim, eu perguntei o que Jesus era, né, lá no céu. Como que aconteceu isso? É só para... Alan, não precisa nem... É só para a gente ter uma noção, assim, para o pessoal que está em casa saber que a morte foi uma consequência, mas uma consequência do quê? Do quê, né? Exatamente. Aqui a gente, inclusive, entra falando um pouquinho sobre a origem do mal, né? A origem desse grande conflito que existe no mundo, né? Quando em Gênesis 1, aproveitando que a gente entrou em Gênesis, no capítulo 1 começa ali: no princípio Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E olha que interessante, se eu for lá em João, no capítulo 1, no Evangelho de São João, no capítulo 1, nós vamos ter aí algo muito parecido com essa fala inicial da criação. No princípio, João 1:1. Quarto Evangelho. Isso. São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe, Jesus, ele era Deus.
sempre foi Deus, estava presente ali na criação, né? E isso já nos traz uma importância muito grande, né? Alan, E, desculpa, eu gostaria só de fazer um adendo aí. por Você favor, leu João 1 de 1 a 3, né? E aí fala que o verbo já existia e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele, né? É, e eu gostaria de acrescentar o verso 14, aonde que fala quem é o verbo. isso mesmo, isso mesmo. É importante. Aqui, o que o Paulo está dizendo aqui é o que não é o que acho o que eu estou falando, né? Então, eu trago um versículo Uhum. aqui, mas ficou a dúvida, mas quem é esse verbo? Vamos lá, a Bíblia sempre vai nos responder, né? Verso 14: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? E Então aí é matemática, né? sim, Aí é matemática. É quem que se fez carne? Quem que, quem que, quem que era Deus e se fez carne? Foi Jesus, né? Jesus se fez carne. E exatamente. aí a gente entende, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Alan? Mas a gente entende que se o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele, e o verbo se fez carne, a gente entende que é Jesus quem está falando as palavras da criação, né? E haja luz, e vamos separar agora a porção seca as águas de cima com as águas de baixo, como a Bíblia fala, né? Façamos o homem a nossa imagem, né? Então é isso, Alan. Eu tô numa linha Ah, mais ou menos. exa você já está fazendo a gente até meditar um pouco mais, né? A gente tentar imaginar como ocorreu. E eu não sei, você que está nos acompanhando aí, se você já parou para pensar como que foi a criação, como que era a face de Deus. E se você tenta imaginar mais ou menos como era o rosto de Cristo, a gente não tem como saber exatamente como era, mas você hoje tem aí algumas referências, né? Então imagine, né, o próprio Cristo, né, fazendo isso ali. Então é muito interessante. E aí Então, sobre a entrada do pecado, né, é, todo ser criado, por... e se tratando dos anjos, inclusive, e depois eu quero trazer só um versículo aqui para contextualizar o que eu vou dizer. com certeza. Foi criado e é para ser livre, né? Ninguém foi criado como um robô. Deus não disse, olha, ó, eu vou te criar, agora você vai fazer isso, 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 e é isso aí. Tá automatizado, né? Não, nós somos livres. E os anjos também eram livres, são livres. E a gente não sabe por qual motivo, né? Entrou um sentimento no coração de um anjo específico, né? Então ali começou a existir o mal através de um anjo chamado Lúcifer, que era um anjo de luz segundo a Bíblia, né? É... Inclusive aqui, ó, se eu pegar um texto aqui, nós temos, por exemplo, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 está falando ali. É uma mensagem. Perfeito eras nos teus caminhos. Isso, vamos ver aqui. Olha, eu sei que a gente não vai poder aprofundar muito esse tema. É um tema amplo, mas ao mesmo tempo simples de compreender, conforme a gente acompanha na Bíblia, né? Mas se quisermos aprofundar, tem muita coisa para ver. Então,
Demais, a gente não vai querer também se estender muito aqui nesse vídeo, e a gente quer trazer aí uma parte 2, uma parte 3 se precisar, né? Desse encontro aí, sobre este assunto. Vamos lá, Ezequiel no capítulo 28. Não querendo sair muito do tema aqui, mas ele tá atrelado, né? Verso 12 até o 17. Aqui fala sobre uma lamentação contra o rei de Tiro. Nós temos aqui uma aplicação que o autor ele faz contra o rei de Tiro, mas também a gente vai perceber nessas características de quem ele também está falando. No verso 11, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado para eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, né? E nós vamos ter outros textos aqui que vai falar sobre este querubim, né? Este anjo que é chamado Lúcifer. Então, por algum motivo, entrou ele começou a ter esse sentimento ruim. Sentimento ruim. E aí Deus, já como o mal não consegue andar com a perfeição, Deus expulsou ele do céu, que é um tema muito legal, Alan, para a gente falar, quem sabe, num outro programa, né, sobre efetivamente sobre a origem do mal. Mas daí Deus mandou ele para cá e colocou. Aí Deus, só para a gente contextualizar, Deus fez um jardim do Éden, Deus criou todas as coisas, criou o céu, criou as plantas, os animais. No sexto dia, Deus criou o homem, né? Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tal. No sábado ele descansou, né? Abençoou e santificou esse dia. E Deus colocou no centro do jardim duas árvores, né? Existiam duas árvores no jardim do Éden: a árvore da vida, que os seres humanos comiam para serem eternos, né? E também existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso. Por que Deus colocou essa árvore? Você consegue explicar para a gente? Por que Deus não deixou essa árvore fora? Se já tinha tido o pecado, a iniquidade, né? A Bíblia fala de iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei, né? A transgressão da lei de Deus. Se já tinha, entre aspas, né, dado ruim no céu, por que Deus colocou essa árvore lá no jardim do Éden? Não era mais fácil ele ter deixado essa árvore fora? Sei, será que você consegue responder essa? Vamos lá. Pelo fato de o ser humano ser livre, né, Paulo? Deus precisava saber, né, se o ser humano realmente confiava nele, né? E então ali era uma questão de obediência, né, e confiança no Senhor. Então a gente pode entender, na verdade, que foi uma prova de amor
para com o Sim. ser humano o fato de Deus ter colocado a árvore ali, ao contrário do que muitos pensam, né? Porque ali Deus, Exatamente. na verdade, nada mais fez do que garantiu a liberdade de escolha do ser humano, né? Exatamente. Senão tudo aquilo que Lúcifer falava no céu, que Deus era tirano, que ele obrigava os anjos o adorarem e tal, isso daí ficaria provado que era verdade, que Lúcifer tinha razão. Isso. Com essa intenção, né, que eu citei, então, essa questão da origem do mal, né, para entender que Deus tinha que colocar, né, em prova ali, colocar lá para os anjos no início, de quem realmente era Satanás, né? Se ele simplesmente tivesse destruído o mal ali, ia ficar uma interrogação, né, na mente daqueles seres. E ali, então, como você bem comentou, né, era uma prova de amor. Uma prova de amor. Quem ama obedece o pai, a mãe, na verdade. Exato. Ô, Alan, e agora, mano, agora a gente vai entrar mais a fundo, né? Existia uma penalidade. Deus disse assim para Adão e Eva: olha, não é para vocês comerem. De todas as árvores que tem aqui no jardim, vocês podem comer. Mas essa árvore aqui, ó, que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis e não comereis. Porque no dia em que vocês comerem, tem uma penalidade vai ter uma penalidade. Qual era Sim. essa penalidade, Alan? O texto fala que morreriam, né? O texto fala, e a gente precisa conferir isso aí, no capítulo 3, né? Se não estou equivocado. De Gênesis. Gênesis, vamos procurar aqui. Você está procurando aí? Sim. No capítulo 2, verso 17, é quando Deus fala, né? Capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, e aí no capítulo 3, aí vem ponto. a atitude, né? Vem a atitude realmente da queda, né? A queda, né? Eles desobedeceram, né? Mas então Sim. A ordem de Deus era expressa, né? Era bem clara. Expresso. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Só que para gente entender a morte, você muito bem comentou antes, no Gênesis capítulo 2, verso 7, que foi quando Deus formou o homem, né? Gênesis capítulo 2, se você me permite ler o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós temos a primeira matemática, né? Que foi pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Alma vivente menos fôlego de vida igual a pó da terra, né? Então, esse é o sentido da vida. Deus pegou ali, formou um boneco de barro ali e soprou nas narinas, diz a Bíblia, o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma e não passou a ter uma alma. Esse é um tem ponto diferença muito importante. Isso? Esse é um ponto muito importante, né? Porque deixa eu só contextualizar, Alan, porque a galera entende, a maior parte das pessoas, elas entendem que quando a gente morre, existe uma alma pensante que sai do nosso corpo e muitas vezes fica vagando por aí, ou mesmo vai para o céu, fica intercedendo por nós, né, pelos vivos.
Existe mesmo essa alma? Só baseado nesse texto, tem diferença entre a gente ser uma alma e ter uma alma? Não, com certeza, né? Bom, o fato de ali já estar explícito, ao dizer passou a ser uma alma vivente, já também nos apoia, né, na questão de que há outros textos na Bíblia que cita a palavra que é traduzida como alma, ou em muitos casos também tem palavras traduzidas como espírito, né? Então, daí vem a importância de não apenas a gente ler, ou pior não, digo, ler já é uma coisa boa, né? Mas tem gente que só tem a Bíblia e nem lê. Mas você só ler também vai te trazer muitas dúvidas. E aqui eu abro um parênteses e eu escuto às vezes pessoas e queridos até próximos de mim dizer assim, olha, é melhor não conhecer. Eu prefiro nem conhecer então, porque senão eu vou ficar louco, ou senão eu vou, né? Ou senão eu não vou entender muitas coisas. Mas daí vem a importância do estudo da palavra de Deus. E quando a gente se aprofunda, então a gente vai ver que há algumas traduções que nós temos que rever, né? Quando se trata de alma, quando se trata de espírito. Mas nesse texto aqui ficou bem claro, passou a ser uma alma vivente. Você ter uma alma, né? A gente pode até considerar ter uma alma no sentido de ter uma consciência, né, específica, tá? Mas aqui eu ser uma alma. Então, como você falou da matemática, né? A alma sem o espírito, sem o fôlego, né, é pó, né? E então, para a gente entender Exato. como que funciona a morte, né? É só fazer essa subtração, é só entender como passou a ter vida, como passou a existir a vida. E isso aqui pode, às vezes, tirar dúvidas em muitas questões, né? Já compreender isso aqui, compreender esse princípio, né? Aham. Ô, Alan, porque eu gostaria de fazer um acréscimo, né? No livro de Ezequiel, se você puder encontrar aí pra gente, livro de Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, e o verso 20, acho que vai esclarecer, vai deixar bem evidente, né? O que acontece com a alma que peca, né? Sim. Só para fazer uma definição de alma, então, se o pó da terra mais o fôlego de vida é alma vivente, a gente consegue entender que o nosso corpo, né, aquilo que a gente consegue pegar, aquilo que a gente consegue encostar, isso é a alma. Isso é a alma. O meu corpo é a alma. E Sim. aí a gente consegue entender que faz sentido. Você encontrou aí? Gostaria de ler para a gente? Ezequiel Sim. capítulo 18, verso 20? Verso 20, né? 18, 20. Uhum. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Não tem um verso mais. Não tem um verso. Não acredito que nem haja necessidade de ter um verso mais claro do que esse, né? Fala que a alma que pecar morrerá. Então, quando o pecado, através de Adão e Eva, através da desobediência, né? Lá no Éden, ela entrou no mundo, todos nós sofremos essa genética de pecado, né? E então todos nós pecamos. Então o salário do pecado, como diz Romanos, é a morte também, né? O que se recebe do pecado no final como prêmio é a morte. Então
Então, deixa bem claro, né, Alan, que não tem um ser que sai da gente, né? Não tem um ser que sai da gente e fica vagando por aí. A alma morre mesmo, é isso, né? Exatamente, exatamente. Depois a gente vai ter aí textos, né, para poder, inclusive, ao que nós podemos associar à morte, né? E que nós vamos ver que se relacionar ao sono, né? Está referente a um sono. Mas deixa eu ver se tem algo para acrescentar aqui. Eu tinha até... Pode falar. Desculpa, eu tô te cortando aqui, mas pode falar. Tem um texto aqui, Deuteronômio, capítulo 10, que acho interessante, que confirma essa questão das almas, né? Quando cita a palavra almas. Deuteronômio 10, 22, com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão, né? A minha versão aqui, João Ferreira de Almeida, né? Então traz essa palavra almas, com 70 almas, né? É muito interessante, né? A gente esse compreender... Verso, só para o pessoal entender do que está falando, esse verso aí é quando Jacó, depois a Bíblia fala ali que os irmãos de José venderam José, todo mundo conhece a história, já a maior parte das pessoas conhece a história, muitos até viram a novela lá que teve de José, né? Que José ele foi governador do Egito e ele tinha sido vendido pelos seus irmãos e teve uma fome muito grande e Deus salvou todo mundo através de José. E José voltou para buscar a família dele, o seu pai Jacó, com os seus irmãos e tal. E essas pessoas que foram para o Egito eram 70 pessoas. Essas pessoas foram toda a parentela de José que estava fora do Egito, porque achava que ele estava morto, na verdade, eram 70 pessoas. Então pode ver que a Bíblia se refere ali a pessoas, a almas, se referindo a pessoas, né? Não a espíritos. Exatamente, é isso mesmo. É importante contextualizar, né? E lembrar dessa grandiosa história, né? José do Egito. Muito bom. Tem um outro texto, Paulo, sem querer prolongar muito, mas é essa questão da alma ser imortal, né? Que é segundo Timóteo. Não, primeiro Timóteo, capítulo 6 seria. Vamos ver aqui. Capítulo 6, versículo... Aqui, ó, versículo 16. Essa carta de Paulo para o amigo Timóteo. É a primeira carta, tá? Capítulo 6, verso 16. Ali fala assim, ó, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Né? O único que possui imortalidade, né? Então está se referindo a Deus, é isso, né? Exatamente. A Deus, né? A alma, ela não é imortal, né? Então, quando a gente... E aí, entendendo já o significado de alma, a gente já fica mais fácil de compreender, né? Por que não é imortal. Exato. E a memória, Alan? Você poderia ler o livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 para a gente? Porque tem muita gente que pensa que quando a gente morre, que quando o ente querido morre, ele fica intercedendo, ele fica triste com as nossas tristezas, ele fica alegre com as nossas alegrias. E o que a Bíblia fala que acontece? Vamos lá.
Eclesiastes capítulo 9, verso 5. 9:5, né? Olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o verso 10, lê pra gente o verso 10, aproveita verso aí. 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não tem consciência, né? É isso, né? A pessoa quando morre não tem consciência. A Bíblia fala, então, o que a gente consegue entender aí é que fala assim, para o além, para onde tu vais, não existe projeto nenhum, né? Não sabes coisa nenhuma. Então, quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Ela deixa de existir, ela não fica vagando, né? Ela não fica por aí, ela não vai para nenhum lugar sofrer, ela não vai para o inferno, ela não vai para o céu, ela vai para onde então, Alan? Para onde que vai será essa pessoa quando morre? Como eu falei antes, né? E é bom, inclusive, citar aqui um texto, né? Eu vou ver se eu encontro ele aqui, mas é a questão, o estado do sono. A pessoa ela fica no estado do sono. E a questão, e aí outras perguntas que já podem vir com isso, tá, mas sono. Mas e aí vai acordar, não vai? Em que momento, né? Aí sim, há um despertar desse sono. Mas há tipos de despertar. Aí a gente vai poder depois escolher de que maneira eu quero despertar desse sono. Mas isso aqui, um pouquinho mais adiante, a gente pode falar mais sobre isso. Então, Deus compara a morte como um sono. Sim. Porque quando a gente vai dormir de noite, imagina uma noite um dia que você trabalhou bastante, está bem cansado. Aí você deita de noite e você nem percebe, já amanheceu. Você, poxa, mas já passou a noite. Não, já passou a noite e eu nem vi a noite passar, né? De tão pesado que você dormiu. E a Bíblia compara a morte justamente com esse sono, né? Porque a pessoa depois que morre, ela não tem mais noção de tempo. Então, para Adão que morreu lá no início, né? Por mais que ele tenha vivido quase um milênio aí, né? Era muitos anos de vida, 930 anos ele, se eu não estou enganado, ele viveu. Uhum. Para ele, não se passaram quase 6.000 anos ainda. Para ele, parece que o dia que ele ressurgir, o dia que ele ressuscitar, vai ser como se ele tivesse recém fechado os olhos. Isso é muito interessante, né? Em João, no capítulo 11, se não me falha a memória, eu até vou confirmar aqui, ó. João. Vamos usar o recurso da internet. Eu tenho aqui o meu... aqui, ó, encontrei uma anotaçãozinha que eu tinha aqui, ó. João capítulo 11, verso 11. É isso mesmo, capítulo 11, versículo 11. Vamos ler até o versículo 14 aqui, já dá para compreender. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aqui, essa história de Lázaro é incrível, né? Porque já pode nos trazer algumas perguntas e, bem compreendido com a Bíblia, esse tema da morte, fica fácil de responder essas perguntas, né? Então, por exemplo, Lázaro voltou. A gente conhece a história de Lázaro. Jesus foi e o despertou daquele... E acabamos de confirmar aqui que a morte, em uma das situações aqui na Bíblia, ela é comparada a um sono.
Lázaro voltou. E nós não temos relato, não temos um evangelho de Lázaro, nós não temos algo que, olha, eu morri e eu passei por essa experiência, né? Então é muito interessante isso. E depois Lázaro morreu de novo, né? E ele tá no sono. E isso Ele aqui é um tema bem, bem, bem interessante. E a gente vai ter que continuar, Alan, esse estudo no próximo encontro, onde nós vamos saber, onde a gente vai falar exatamente sobre o que vai acontecer quando Jesus voltar, né? Com os que estão mortos. Tem duas categorias de mortos, né? Existem os mortos que estão dormindo, estão salvos, né? Existem os mortos que estão dormindo, mas estão perdidos, né? E a gente vai ver o que a Bíblia fala. Tem uma recompensa diferente para cada uma dessas classes aí. Não tem, Alan? Exatamente. É diferente? Sim. Ou todo mundo vai... Ou todo mundo vai... Os que estão perdidos, eles vão dar uma passadinha lá no purgatório, vão queimar um pouquinho lá e depois vão para o céu, ou os que estão perdidos, o destino está selado. Será que compensa, depois que a pessoa morre, será que adianta a gente orar por ela ou rezar por ela? Será que muda alguma coisa depois que a pessoa morre? Então, a gente queria ter feito esse estudo todo... A gente queria ter feito esse estudo todo em um único bloco, mas é muito grande esse estudo. E com isso certeza. Aqui só para falar do que é superficial, né? A gente está só tirando a nata de cima do leite. Né? Tem muita coisa ainda, tem muita coisa profunda. Sim. Alan, você quer fazer um complemento aí? Quer fazer um complemento aí para a gente ir se despedindo do pessoal? Já chegamos a 50 minutos de live já. Sim, eu poderia fazer uma conclusão breve aqui e depois eu gostaria de interagir um pouquinho aqui com os comentários que eu já vejo aqui, ó. Né? Mas pegando o gancho ali do momento oportuno que a gente está, né? Jesus Cristo. Nós ontem tivemos um dia especial para lembrar da entrega que ele fez, morrendo na cruz, né? E nós cristãos temos temos essa compreensão em comum de que ele fez por nós, que foi para nos salvar. E então, a exemplo desse próprio Cristo, aqui eu adiantaria algo que nós vamos estar respondendo com um pouquinho mais de precisão no próximo encontro, mas só dá o spoiler, tá? É só o spoiler, não pode falar tudo. Mas assim, vamos pegar o exemplo do próprio Cristo. Exemplo do próprio Cristo. De que maneira que aconteceu, né? E de que maneira que vai acontecer conosco? Cristo, ele dormiu, né? Ele dormiu. Nós temos tantas lições aqui sobre a questão da morte até a ressurreição de Cristo, mas vamos nos atrelar só nessa questão aqui, morte e ressurreição mesmo. Nós temos aí, poderia acrescentar muitas coisas. Mas, e ele ressuscitou. E ele pediu para Tomé, ou nossos amigos paraguaios que de repente nos acompanham, né? Tomás, Jesus pede para ele encostar na ferida, para ele encostar no lado. De que maneira Jesus ressuscitou? Aqui é aquele spoilerzinho, né? Mas se Tomé pôde encostar em Jesus, quer dizer que não era algo imaterial que saiu do corpo de Jesus, ou que o túmulo estava vazio, tá? Então isso aqui é uma mensagem que já faz a gente pensar bastante. Então não era um espírito, é isso que você está dizendo? Exatamente. Então, mas a gente tem respaldo bíblico, tá? Para nos apoiar em tudo isso que eu estou falando aqui, né? E só isso, na verdade. Eu poderia estar falando bastante coisa, mas
tenho certeza que já estou ansioso para o próximo encontro, para a gente, né, poder dialogar um pouquinho mais. Se fosse para eu concluir, Exato. eu poderia citar João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui eu já deixo uma E a abertura verdade para vos libertará. uma mensagem que eu quero colocar. Eu vou gravar um videozinho, vou estar disponibilizando aí também na plataforma, falando um pouquinho sobre como ser livre, né? Da melhor maneira possível. Tá bem, meus queridos? Alan, grande abraço, meu irmão. Grande abraço mesmo. Fica com Deus aí. Que Deus te abençoe muito aí na tua jornada. Continue crescendo espiritualmente. Eu pude perceber pegar uma parte aí do teu desenvolvimento e você é um cara extremamente focado. Quero que Deus continue abençoando você e a sua família. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio aí de fazer esse projeto comigo e estaremos juntos. E você que está em casa e está assistindo a gente aí da sua casa, a gente quer que Deus cada vez mais abençoe você também, que dê clareza. Ore a Deus pedindo clareza. Não precisa acreditar nas palavras do Paulo e do Alan, mas acredite nas palavras de Deus, que está na Bíblia. Se você duvidar de qualquer coisa que nós falamos aqui, não tem problema, é para você duvidar mesmo, e vá buscar a sua resposta na Bíblia, na palavra de Deus. Alan, da minha parte, eu estou encerrando por aqui também. Um grande abraço e fiquem com Deus aí todos vocês. É isso mesmo. Também sou muito grato, Paulo, pela confiança. Estamos aí, estamos juntos. Vamos já nos preparar. Quem sabe tecnologicamente a gente esteja melhor preparados também na próxima, mas acho que isso aqui já cumpre com o que a gente gostaria também, que o principal é poder falar de uma esperança aí que muitos não têm, né? Então, vamos nos ajudar nisso tudo aí. Mas, no mais é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente volta no próximo estudo, né? Como já dizia o nosso querido irmão Leandro Quadros, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia com certeza tem coragem de responder. É isso aí. Grande abraço a todos.